E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, não vai ter desenho, mas vai continuar tendo arte, não vai ter material de desenho, mas vai ter bastante leitura. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li em 2021, que foi um hábito que eu adquiri esse ano e que eu consegui ler bastante livros até, e que eu gostei bastante de ter esse hábito, né, desse mundo da leitura, tanto que no meu TikTok é sobre livros. Então no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês todos os livros que eu li em 2021. Já se inscreve aqui no canal nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se, clica ali, ativa o sininho pra receber todas as notificações e já deixa o seu like agora no começo do vídeo. Então vamos lá pra eu mostrar todos os livros que eu li em 2021. Bom, eu não vou mostrar certinho assim na ordem cronológica, eu dividi mais ou menos por categorias e eu vou começar, como aqui é um canal de arte no YouTube, eu vou mostrar pra vocês 3 livros que é pra artistas, que envolvem esse mundo da arte, da criatividade, enfim. Vou mostrar esses 3 livros pra vocês, então, que eu gostei bastante de ler. Inclusive, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês, que é a biografia de ninguém mais, ninguém menos que Leonardo da Vinci, que é o pai de tudo que a gente conhece hoje no mundo da arte. Então, ele foi o primeiro livro que eu li, na verdade, que eu comecei esse hábito, foi lendo a biografia do Leonardo da Vinci, que é um livro muito bom. Você vai ler e vai entender, assim, muita coisa da sua vida, muita coisa que você usa hoje. Foi Leonardo da Vinci que trouxe pra gente, que teve essa descoberta e que realmente ensinou pra gente tudo que a gente conhece hoje. Muitas coisas, né, sobre o mundo da arte e tudo aquilo que... sobre esse conceito e essa cultura que envolve o mundo da arte. Então, se você ler, eu super recomendo, se você gosta do mundo da arte, assim, de conhecer mais sobre esses artistas que fizeram a diferença no nosso mundo. Leonardo da Vinci, com certeza, é um deles, é uma leitura que vale muito a pena. Apesar de ser um livro mais, assim, uma biografia, não é de uma linguagem difícil, é uma leitura super tranquila, assim, com palavras fáceis. O autor consegue contar essa história de uma forma bem tranquila e... Leonardo da Vinci, todo mundo eu acho que precisa entender um pouquinho de quem foi esse cara e de tudo que ele mudou no mundo que a gente vive hoje. Voltando então, se vocês repararam aí que mudou a luz é porque começou a chover granizo em pleno dezembro. Mas enfim, agora já passou, já tá aí. Se vocês escutaram um barulho aí no fundo do vídeo é porque foi a chuva mesmo. Mas retomando então o nosso vídeo, continuando nos livros sobre criatividade, sobre arte, eu tenho esses outros 2 aqui, que o primeiro que eu li foi Siga em Frente, que é do Austin Kleon, que é bem legal esse livro, ele é super curtinho assim, que tem várias imagens, tem várias sacadas assim diferentes sobre essa vida de artista, com várias dicas de como você pode fazer para manter essa criatividade, para continuar criando, com coisas que você pode fazer para deixar a sua mente sempre, ter uma mente sempre pensante assim, né? Tá sempre pensando em criações novas, em projetos novos. Então esse vídeo aqui é super legal, acho que vale a pena a leitura dele, ele é um livro bem fininho assim, ele é quadradinho, pequenininho, assim, do tamanho da minha mão. Então é bem legal esse livro e vale super a pena. Bom, outro livro então, seguindo nessa mesma pegada do Siga em Frente, que inclusive é do mesmo autor, é esse livro aqui, que é Roube como um Artista. Eu decidi comprar em inglês, mas tem em português também, que é super legal esse livro, segue essa mesma linha de pensamento, né, do outro livro de quem tá imerso nesse mundo da criatividade, da criação, do desenho, da pintura, enfim, de tudo que envolve a arte. Eu acho legal ler esse livro, é um livro bem curtinho também, mas que ele traz assim um background de todo esse universo da arte, esse universo da criação, que traz várias sacadas assim que você pode fazer pra sempre ter não ter uma rotina assim, mas você conseguir organizar os seus projetos, as suas criações e a forma que você quer fazer isso. Então ele traz dicas que super valem a pena, ele mostra também um pouco da vida dele, de como que surgiu tudo isso, de como que ele faz pra lidar com tudo isso. Então vale muito a pena a leitura desses 2 livros, se eu não me engano tem um terceiro também que segue essa mesma linha de pensamento, mas vale a pena ler esses dois livros que eu gostei bastante de ler, você lê num dia assim, numa tarde, que é super rapidinho e é bem dinâmico, assim, é bem legal. Então vale a pena a leitura desses 2 livros. Bom, e aí como eu falei pra vocês, eu comecei esse hábito da leitura esse ano com a leitura do Leonardo da Vinci, e aí eu fui me aventurando ali, começando a ler outras coisas, a começar a ler livro de história mesmo, assim, de histórias de ficção, ou até que pode acontecer na realidade, mas são livros que foram criados, assim, uma história que foi criada. E aí eu acabei me apaixonando por livros de thriller, que são livros assim um pouco mais assustadores, assim, que tem umas perseguições, enfim. E aí, um dos meus livros preferidos desse ano, que eu recomendo pra todo mundo, que eu falo pra todo mundo lá no TikTok, é A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Esse livro é, tipo assim, fenomenal. Se eu não me engano, eu li ele, tipo, em uma semana. Eu não consegui desgrudar desse livro. E realmente é uma história que te envolve do começo ao fim. E que você quer saber por que o título do livro é A Paciente Silenciosa. Então, o que é isso? O que essa paciente ela fez e o que aconteceu com ela
pra ela ser silenciosa. Então é uma história super legal, é uma leitura assim que te prende, é uma leitura que te... por mais que tenha uns personagens e situações, ele te descreve de uma forma que você consegue acompanhar, sabe? Não é aquele livro que você começa a ler e aí, quem que é esse cara? O que que ele fez? O que que é isso? Onde é que ele tá? Enfim, é uma história que vale muito a pena ler. Se você gosta de uma história envolvente, uma história que tem ali um mistério, que você quer continuar lendo, você quer ter mais informações pra entender tudo que vai acontecer. É um livro que fala sobre uma paciente, né? Que ela tem lá os problemas dela, enfim. E aí acontece uma coisa que ela fica silenciosa. E aí o livro todo se desenrola a partir disso. Por que que essa paciente ela não fala? Por que que ela não consegue... Por que que ela não diz o que aconteceu com ela? Então esse é um livro que vale muito a pena ler. A Paciente Silenciosa. Você vai super ficar imerso nessa história dessa paciente, né? E por que que ela não fala mais? O que aconteceu com ela? Quem fez isso? Por que que ela tá nessa situação? Então vale muito a pena a leitura desse livro, A Paciente Silenciosa, eu recomendo pra todo mundo. E aí, seguindo com esse mesmo autor, do Alex Michaelides, ele lançou, acho que é um livro mais recente, assim, As Musas. Esse também é outro livro que eu já gosto da capa, eu já acho uma capa super conceitual, assim, super de uma pessoa séria, mas As Musas, do Alex Michaelides, é muito legal também. Eu acho que você deve ler A Paciente Silenciosa primeiro, porque tem meio que um crossover ali dos personagens. Não é uma sequência, mas ele menciona alguns personagens que aparecem em A Paciente Silenciosa. Você pode ler tranquilamente As Musas e depois ler A Paciente Silenciosa, mas como foi essa ordem de lançamento, eu acho que é legal acompanhar, então, essa evolução até do autor na forma de escrita, enfim. Então esse livro, ele é muito legal e ele fala de uma história de uma moça e tal, que tem meio que uma filha, mas não é a filha dela, é filha da irmã dela, eu acho. E aí ela meio que cuida dessa menina. Ela vai estudar em Cambridge, lá na Inglaterra, e aí acontece algumas coisas lá na universidade, e a protagonista, né, a personagem principal, que é a mãe dessa menina, ela vai pra Cambridge e tenta desvendar tudo o que aconteceu, todas essas mortes que aconteceram, né, eu acho que não é um spoiler isso, tudo que aconteceu nessa situação, e ela mesma vai investigar isso, e ela acaba descobrindo um monte de coisa, e aí o livro vai contando toda essa trajetória, e várias coisas vão sendo reveladas ao longo do livro, várias pessoas escondem algumas coisas ali, e aí você vai juntando as coisas quando você acha que você entendeu. Você não entendeu nada, então é legal, aí que você vê que o livro é bom, quando você acha que já sabe o final de tudo que vai acontecer e o livro te surpreende. Isso acontece em As Musas, acontece em A Paciente Silenciosa, que é realmente, acho que o que me fez gostar desses livros, é realmente você não ter uma certeza do que vai acontecer, sabe? Que você fica preso na história sem querer largar o livro pra continuar lendo. Então esse livro vale super a pena, As Musas. Se você tá começando a ler, tipo, livros de thriller, esse livro aqui me deu medo. Realmente, esse livro foi o primeiro livro que eu li, assim, que teve uma situação que eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, assim, achando que eu tava em perigo naquela mesma situação, mas mexe bastante com o imaginário e eu gosto bastante. Então esses dois aqui, eu começaria por esses dois, que são livros, assim, muito, muito bons. Aí eu continuei na minha jornada de leitura, né? Não tá numa ordem cronológica, mas eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que eu li. Tem esse outro livro que é A Mulher na Janela. Então esse livro também é meio que nessa mesma pegada de A Paciente Silenciosa, né? Trazendo, então, algumas, como é que eu posso dizer? Algumas situações que você quer entender por que aquilo tá acontecendo, por que ela tá tão... como é que eu não sei explicar, você tem que ler pra sentir meio que a agonia dessa personagem, sabe? Porque ela passa por algumas coisas que deixam ela, tipo, meio que vendo o mundo por essa janela. E aí acontecem várias coisas que ela tenta resolver, mas ao mesmo tempo ela não consegue. E aí você tem que ler o livro pra entender por que ela não consegue. E é um livro que te prende do começo ao fim também. É um outro autor, mas eu ainda prefiro a escrita do Alex Michaelides, mas esse livro aqui também é super bem escrito. Eu acho que às vezes ali dá uma enrolada e depois é que ele começa a acontecer as coisas. Mas é um livro que vale super a pena ler. Tem o filme também na Netflix, mas o filme não mostra nem 30% do que é o livro. Tem muito mais detalhes no livro, você consegue entender muito mais por que acontecem tantas essas coisas e por que essa mulher ela é assim. Então o livro representa muito mais e consegue realmente retratar essa personagem de uma forma melhor, pelo menos eu achei. Eu li o livro e depois eu assisti o filme e eu sinto que se eu tivesse assistido o filme sem saber que existe um livro, eu não ia entender nada, eu não ia entender o que era o que estava acontecendo, né? Então eu acho que o livro realmente é um livro muito bom, A Mulher na Janela,
é um thrillerzinho ali, acontecem algumas coisas e você realmente consegue, às vezes, se identificar com a personagem. Ela passa por coisas que são do nosso mundo, né? Do mundo que a gente vive hoje, que realmente marca algumas coisas, né? Que a gente passa por uma situação que a nossa sociedade está muito, muito rápida, né? As coisas estão acontecendo muito rápido. E a personagem, ela sofre com isso, sofre um pouco com isso, então acho que vale a pena a leitura também. É um livro muito, muito bom. Não é tão grosso, tem 300 e poucas páginas, 340 mais ou menos, e que você consegue ler rapidinho também, pega aí, lê, agora de férias nesse final de ano, acho que vale a pena a leitura. E agora um livro que recomendaram pra mim lá no TikTok, que tava super bombando, eu não entendi direito, mas eu acho que não é um livro que foi lançado agora, ele já existia, e aí foi relançado agora, que foi Mentirosos. Esse livro também é muito legal. Eu confesso que ali no meio eu fiquei meio perdido na história. Conta a história de uma família que é super rica e tal, e que eles vão passar lá uma época do ano num lugar que tem várias casas, e aí a família meio que não se dá muito bem, aquelas coisas, brigas de família assim, né? E aí a personagem que vai relatando toda a história, acontecem algumas coisas com ela e que ela fica passando ali por várias situações que a gente consegue se identificar também. Ali um pouco de ansiedade, de incerteza. Às vezes eu acho que ela também acaba relatando isso pra gente, né? De tudo que ela tá passando, de como que ela tá se sentindo. E aí ela tem esse grupo, que é grupo de amigos. Eu não sei se eles eram amigos ou primos, enfim. Faz um tempinho que eu li, eu não lembro direito. Mas esse é um grupo, né? Mentirosos, eles se nomeiam mentirosos. Mas, e aí no fim do livro acontece... Você realmente não tá pronto pro fim do livro, tá? Ele te traz uma reflexão, te faz pensar pra realmente entender o que tá acontecendo, o que aquilo quer dizer, sabe? Então, ele traz esse pensamento e a história se passa, assim, super legal, uma história super jovem, assim, de jovens mesmo, e que eles confiam um no outro e que no fim acontecem algumas coisas que você tem que ler o livro pra entender direitinho. Eu não sou muito bom em contar essas coisas de história, assim, de que o livro fala, como é que ele acontece, porque eu esqueço muito rápido. Então, mas eu leio, sabe aquela coisa que, tipo, você sabe que o livro é bom, mas você não lembra o que ele fala? Enfim, é isso. Todos esses livros são muito, muito bons, eu gostei bastante, até porque os livros que eu não gostei, eu nem terminei de ler. Eu posso até fazer um vídeo, tipo, mostrando os livros que eu não terminei de ler. Mas enfim, aqui eu trouxe todos esses pra vocês, que eu li da primeira à última página, eu gostei bastante, e Mentirosos é um deles. E agora um livro que tava super bombando também no TikTok, que é Gente Ansiosa. Esse livro eu li mais recentemente, então eu lembro um pouco mais da história dele, mas é um livro que... ele te traz muitas reflexões, assim, sabe? Ele não é um thriller, mas ele não é um livro de autoajuda, apesar do nome, Gente Ansiosa. Eu, pelo menos, achava que era um livro de autoajuda, mas não. É um livro que ele conta uma história de uma situação e que te faz refletir sobre isso. Então, é um livro que, eu vou contar, né, um pouco da história, não vou dar spoiler pra vocês, mas mais ou menos assim é a história. Uma pessoa tava com uma dívida, tinha que pagar o aluguel da casa, nananã e tal, aquela situação que a gente já conhece, e essa pessoa resolve assaltar um banco. Só que esse banco, ele não tem o dinheiro físico, sabe? Ele tem o dinheiro digital, sei lá, enfim, não tem dinheiro físico. E aí, essa pessoa, ela sai do banco e acaba, né, indo fugir, e ela entra numa escadaria e tal, e no final dessa escadaria tem um apartamento que está sendo visitado por possíveis clientes, possíveis compradores desse apartamento, e chega essa pessoa que acabou de tentar assaltar um banco e faz essas pessoas, esses potenciais clientes, de refém. Então aí o livro começa, né, a trazer a perspectiva meio que, tipo assim, não é dividido por o que cada pessoa passou, mas ele mostra, sabe, a perspectiva de cada uma dessas pessoas que tava nesse apartamento, de tudo que tava acontecendo. E aí no final você entende o desfecho, sabe, de tudo que ele conta, né, tudo que aconteceu nesse período que eles ficaram reféns, mostra os depoimentos com a polícia e tal. E no final, realmente, eu fiquei tipo assim, eu não esperava que aquilo ia acontecer. Eu fiquei, sabe quando você termina ali uma situação e você pensa, cara, como é que eu não pensei nisso? É isso, esse Gente Ansiosa, ele termina assim, e é um final realmente muito doido, assim, é muito legal, vale muito a pena a leitura. Não acho que foi o livro mais legal que eu li, mas é um livro muito, muito legal também, muito bom, e que vale a pena a leitura também. Agora a gente vai partir para uma categoria de livros que é de reflexão, autoajuda, autoconhecimento, enfim, que eu também gosto desse tipo de livro. Eu acho que ajuda bastante a gente a
se desenvolver cada vez mais e a entender que todo mundo passa o que você tá passando, se já passou, vai passar, se tá passando. Todo mundo tem esses momentos na vida e eu acho que esses livros realmente ajudam bastante. E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é um do Paulo Coelho, que é um super clássico, super famoso, que é O Alquimista. Esse livro é muito legal, eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele conta a história de um cara de um pastor, eu acho que ele era pastor, e ele tinha as ovelhas dele, ele encontra um cara que fala que o tesouro dele tava lá no Egito. Olha, pra vocês verem como eu não lembro da história, né? Mas enfim, que o tesouro da vida dele tava lá no Egito e que ele ia até lá e tal, nananã, e aí ele vende as ovelhas dele, vende o que ele tem e vai atrás desse tesouro. E aí que começa, sabe? O livro conta toda essa jornada dele, de onde ele tá até ele chegar nesse tesouro. E aí ele passa por várias situações, ele encontra várias pessoas e no final do livro daí traz essa reflexão de que o importante não é o ponto final, mas a trajetória, sabe? De tipo, ele construiu quem ele é, as ideias dele e as percepções dele, sabe? De tudo que ele é durante o caminho dele, com essas situações que ele passou e com tudo que ele aprendeu. Então foi aí que ele se tornou quem ele é. E não no ponto final, quando ele chegou no tesouro, que isso fez dele uma pessoa melhor, talvez, assim, sabe? Então ele te traz esse pensamento de que o importante é a jornada. É o que você tá fazendo pra aprender, pra resolver os seus problemas, pra realmente se desenvolver e criar a sua personalidade, as suas ideias, as suas convicções, e que é o caminho que vai te ensinar isso, não o tesouro no final do caminho, sabe? Então ele te traz essa reflexão, é um livro que é muito bem escrito, é super tranquilo, assim, a escrita do livro, e que cada página você vai ali ler e para pra pensar na sua vida, sabe? É uma história que se encaixa na vida de todo mundo e que todo mundo vai fazer uma reflexão sobre a sua vida baseada nesse livro. Então é muito legal, acho que vale super a pena, é um clássico atemporal, que vale a pena a leitura, que é O Alquimista, do Paulo Coelho. Continuando então nessa vibe aí de autoajuda, tem esses dois livros aqui da Brené Brown, que é uma escritora também que eu gostei bastante. O primeiro livro que eu li dela foi A Coragem de Ser Imperfeito, que realmente ela traz assim, várias situações que você pensa, cara, só eu tô pensando nisso, não é possível que alguém também pensa nisso. E ela te mostra que muita gente também pensa nisso e que é normal isso, sabe? É normal ter essa segurança, é normal ter aquela coisa de tipo, tá todo mundo fazendo de um jeito e você que não consegue fazer, você faz tudo errado. Não, ela vai te mostrar que realmente cada um tem uma jornada, cada um entende as coisas de um jeito e que é essa a sua individualidade no sentido de, tipo assim, você é o único, entendeu? Que traz essa jornada, então ela te mostra baseado em pesquisas que ela fez. É muito legal esse livro, é uma escrita super tranquila, você vai ler rapidinho, não é um livro tão grosso e que realmente traz o valor que ele tem, assim, vale muito a leitura. Não é um livro tão caro também, se você vê aí na Amazon, não é um livro tão caro e que vale a pena a leitura também. Ela escreve super bem e sabe aquele livro que você se sente acolhido, sabe, abraçado? É esse livro, acho que vale a pena a leitura, que ela te mostra muitas coisas que você também não tá sozinho nos seus momentos difíceis, que todo mundo também passa por isso e que é isso que torna a gente mais forte. Outro livro que eu li dela foi A Arte da Imperfeição, que também segue nessa mesma linha, né, sobre ser imperfeito, sobre trazer essa reflexão. Eu acho que é muito legal, ainda mais no meio da gente assim que gosta de desenhar, que gosta de criar. Acaba que a gente não é a única pessoa que tá criando, que tá desenhando. Tem outras pessoas e você acaba se comparando, sabe? Ai, dessa pessoa ficou muito melhor, ai, ela faz muito melhor, o estilo de desenho dela é melhor que o meu. Mas enfim, não é sobre isso, entendeu? E tá tudo bem. É algo que você faz do seu jeito e ela te mostra a entender isso, sabe? Ela te faz entender isso de que o outro é o outro e você é você e os dois, e tipo, não tem um errado, entendeu? Você vai fazer do seu jeito, do jeito que você consegue, do jeito que você sabe. Você pode aprender, você pode tentar coisas novas, mas o que o outro tá fazendo não quer dizer que seja melhor que o seu. Então esses dois livros, assim, eu acho que vale super a pena. Realmente aquele, sabe, quando você vai dormir, um livro que te faz ir dormir mais calmo. Ele te acalma e te mostra que o mundo tá acontecendo e que ele não vai acabar por causa de uma coisa super pequena, mas que pra você tá gigante. Então, assim, acho que vale super a leitura. Bom, então esses foram os livros que eu li em 2021, esses 11 livros.
E aí, o que eu tô lendo agora em dezembro é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que também tá super bombando no TikTok, todo mundo falava disso no TikTok, e eu resolvi comprar também. Eu comprei na Black Friday, eu acho. E aí eu comecei a ler agora esses tempos, tanto que eu já passei da metade, mas é um livro super bom também, é meio que parece uma série, assim, sabe? Porque ele vai contando a história dela e tudo que aconteceu e tudo que ela passou. Realmente parece que você tá lendo uma série, assim, porque ela conta dos casamentos dela, da vida dela. Ela era uma atriz muito famosa em Hollywood nos anos 50, 60, e aí ela conta tudo que acontecia, sabe? O backstage, por trás das câmeras, os bastidores. Ela conta tudo o que acontecia, né, enquanto ela ia fazer um filme, quem que ela encontrava, o que ela fazia pra ser tão famosa, como que ela chegou nesse sucesso todo, pra ter esses filmes que ela fez, tudo que aconteceu, sabe? Então é bem legal, parece realmente uma novela que você tá lendo e é um livro bem água com açúcar, assim, sabe? Você vai lendo e ele te faz entrar na história, te faz criar todo um cenário. É muito legal, mexe bastante com a imaginação, mas que é um livro tranquilo, não é um thriller, assim, que é um pouco mais pesado, com mistério. Não é um autoajuda, mas que você consegue se identificar. Então é legal essa história, parece... Você realmente tá ali, parece que você conhece a Evelyn Hugo, que você conhece todas as pessoas do livro e que elas são suas amigas e você tá ali vivendo junto com elas. Então é um livro bem legal, mexe com a imaginação e vale a pena a leitura também. Eu ainda não acabei, mas todo mundo fala que é muito bom e eu realmente tô gostando, tô achando bem legal. E eu resolvi mostrar pra vocês também, por mais que eu não tenha acabado, eu tô lendo ele agora. Então esses foram os livros que eu li em 2021 e que eu estou lendo em 2021. Mas enfim, eu resolvi trazer aqui pra vocês porque é um lado de arte também. A escrita é uma arte, os livros são uma arte. Tem ilustrações, tem design, né? Tem os designers também trabalhando. Então engloba também esse mundo da arte. Eu quis trazer pra vocês porque é algo que também faz parte da minha vida, é um hábito que eu tenho e que eu gostei bastante de ter adquirido esse hábito em 2021. E eu vim trazer pra vocês, porque eu acho que vale a indicação, vale essa troca, né, de livros. Então já deixa aqui embaixo também se você leu algum livro que você gostou, me recomenda aqui embaixo. Ou se você já leu algum desses que eu mostrei, me fala o que você achou, porque é legal essa troca, né, essas indicações eu acho que agrega também. Então esses foram todos os livros que eu li em 2021. Se vocês gostaram, já se inscrevam aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho, tá escrito inscrever-se, clica ali, ativa o sininho pra receber todas as notificações e deixa o seu like aqui no vídeo. E que eu possa trazer mais vídeos então de livros, de leitura, né, trazendo esse mundo aqui pro canal também. Compartilha com seu amigo que também é leitor, que também gosta de ler os livros, pra ele conhecer também os livros que eu li e pra ele deixar a sugestão dele também aqui embaixo nos comentários. Me segue lá nas redes sociais, no meu Instagram e no meu TikTok, que no TikTok também eu falo bastante de livro, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!